A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Angela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. E hoje, sem muita conversa, porque o assunto é comprido, eu vim trazer aqui os versículos que eu fiquei de trazer para vocês compararem com a Bíblia de vocês. A gente falou sobre Bíblias feitas a partir do texto Receptus e Bíblias feitas a partir do texto Crítico, que é um texto muito falho, é um texto que está faltando muitos versículos, muitas passagens bíblicas, se você for comparar com a Bíblia que nós sempre usamos, né? E eu estou falando da Bíblia King James e a ACF, que são feitas a partir do texto Receptus. Por isso o nome, né? ACF, Almeida, Corrigida e Fiel. Fiel a quê? Eu já ouvi muita gente tirando sarro da ACF, dizendo assim, fiel só a torcida do Corinthians. Não, a Bíblia ACF ela é fiel mesmo, ela é fiel ao texto Receptus. Isso é bom, porque o texto Receptus é aquele texto que nós sempre usamos, nossos pais, os cristãos, sempre usaram. Então é o texto no qual nós confiamos. Eu quero trazer para vocês hoje a prova de que há diferença entre essas Bíblias modernas, o texto dessas Bíblias modernas. A gente fala que o que acontece com essas Bíblias? Estão tirando versículos, estão tirando textos. É isso que está acontecendo com as Bíblias de hoje, as Bíblias mais modernas. A gente fala assim, mas não é exatamente isso que está acontecendo. O problema é que ela é outro texto. Ela é o texto crítico. Não é mais o texto original dela, não é mais o texto Receptus, ela é outro texto. Então é outra coisa. Não é a Bíblia, não é a Almeida. E tem caso também de Bíblias em que eles misturam, né? A Bíblia é o texto Receptus, por exemplo, pegam a Almeida e colocam um pouco do texto crítico nela. Tiram alguns versículos da Almeida e colocam alguns versículos da Bíblia do texto crítico. Então, meus queridos irmãos, é o seguinte, nós podemos observar a dificuldade da situação se a gente for citar Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a passagem que Jesus usou para vencer o diabo quando ele foi tentado por ele na fome, que está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas se a palavra de Deus é tão ou mais importante para a nossa vida do que esse pão que nós comemos, né, o pão físico, o pão que perece, então, irmãos, a nossa comida está ficando bastante escassa, viu? Porque já excluíram, em média, 60 mil palavras da Bíblia. Porque você compra uma Almeida hoje, irmãos, e não é mais a mesma coisa da Almeida de antes. Por quê? Porque estão tirando coisas da Almeida. Isso é um crime, irmãos. Retirar pequenas porções ou passagens inteiras da Bíblia é um crime. Nós estamos sofrendo teologia herética que se forma a partir da retirada ou modificação desses textos bíblicos. E sim, há interesses por trás disso. Pessoas que apreciam o gnosticismo, o ecumenismo, estão modificando a palavra de Deus para forçar o texto a dizer o que Deus nunca disse. Essa nossa geração de pastores, pregadores, ensinadores, expositores da palavra tem que se preocupar em preservar as verdades de Deus para as próximas gerações. Se nós não formos zelosos pela Bíblia, que é a nossa ferramenta de ensino, a nossa ferramenta de trabalho de ensino, que palavra de Deus os novos convertidos ou as crianças receberão nas escolas dominicais futuramente? Temos que nos preocupar com isso e fazer a nossa parte. Deus inspirou e preservou a sua palavra, sim, e nós temos a obrigação de passar a palavra de Deus inspirada e preservada adiante como ela é, como Deus nos deixou, sem modificar, sem tirar e sem pôr. Então vamos lá, que eu vou mostrar alguns versículos para vocês. Perdoe, minha garganta tá ruim. Eu vou mostrar algumas passagens onde há diferença. Na maioria das vezes os versículos estão mutilados, o que é péssimo.
E vocês vão tirar as conclusões de vocês se vocês querem usar essas Bíblias modernas ou não. Na verdade, muita gente está com metade já da palavra de Deus na mão. Não está mais com a palavra de Deus completa. E isso é, irmãos, lamentável. Então vamos lá, vamos começar porque o caminho é extenso. Espero que você esteja disposto a manusear a sua Bíblia hoje. E se você não quiser trocar de Bíblia, se você identificar que você não está com uma Bíblia muito boa nas mãos e não puder comprar outra no momento, ou não quiser comprar, não quiser abandonar a sua Bíblia, então pelo menos coloque, escreva na página, né, o restante do versículo que está faltando. Tá? Se você identificar na sua Bíblia um versículo que está pela metade aí, e eu aqui citar o restante do versículo, você vai lá e anota o restante do versículo abaixo da página para você conhecer o versículo por completo. E aí, quando você puder, você compra uma Bíblia melhor que tem o versículo completo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos começar com Mateus. Mateus 1:25. Mateus 1:25 diz assim: eu vou usar a Bíblia King James e eu vou usar também a ACF para comparar com as outras Bíblias. Para a gente comparar com a NVI. Aliás, vou usar a NVI e a NTLH para a gente comparar com a King James 1611, não é atualizada, King James 1611 e a ACF, porque isso aqui é sim o texto Receptus. Então vamos lá, Mateus 1:25, que diz assim: e não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Vamos lá. Como é que diz aqui na NTLH? A NTLH diz assim: porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome do menino de Jesus. E qual é o problema dessa versão da NTLH? O problema é que o romanismo sumiu com a expressão o primogênito. Jesus deixou de ser o primogênito para ser simplesmente a criança. Por quê? Porque quando ele diz o primogênito, junto com essa palavra, primogênito, essa expressão, né, vem a unção do chamado Salvador, dessa primogenitura de Jesus. Mas essa expressão, o primogênito, existe no texto Receptus, que eu já falei, que é o texto que foi aceito pela igreja cristã nos seus primeiros dias e que foi reconhecido pelos reformistas como mais próximo do texto original, e ao longo dos séculos houve também uma confirmação dos demais irmãos de que esta expressão fazia parte das escrituras. Então essa expressão, o primogênito, existe no texto Receptus. Próximo texto, Mateus 17:21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e jejum, ou por jejum e oração, algumas Bíblias dizem. Então, na NVI, na TLH, nas Bíblias modernas, que são editadas com texto crítico, você não vai encontrar a palavra demônios, você vai encontrar essa espécie. Essa espécie não se expulsa senão por oração e jejum. Próximo texto, irmãos, Mateus 20:16. Mateus 20:16, que diz: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual é a diferença deste versículo na King James 1611 ou na ACF para NVI, NTLH? A diferença é que essa última parte excluíram, foi retirada. Que explicação péssima, Ângela. Ai, Jesus. Então, queridos, a diferença é que retiraram a última parte do versículo, né? Se você tem uma Bíblia moderna aí, muito provavelmente você tem esse versículo somente até a palavra derradeiros. Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros. Ponto final. Porém, se você tem outra Bíblia que foi editada com o texto Receptus, você terá esse versículo dizendo: assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos.
Esse é o versículo completo. Observe na sua Bíblia se você tem ou não tem. Se você não tiver, complemente. Então é importante a gente ter a palavra do Senhor completa. Então tá aí o complemento da palavra de Deus para você. Anote aí na sua Bíblia. Veja aí como é que tá. Em Marcos 1, 2, nós temos um problema mais específico. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 2, diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías. Aí ele cita a profecia: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, né? E como é que diz na King James 1611? 1611, Mateus 1, versículo 2 diz assim: como está escrito nos profetas, como está escrito nos profetas. E na NVI, ou na NTLH, ou qualquer outra versão moderna, você vai encontrar assim: conforme está escrito no profeta Isaías. Irmãos, isso aqui quiseram dar uma ajudinha. A palavra de Deus não precisa de ajudinha. E isso aqui é mentira. É mentira, porque essa profecia não está escrita no profeta Isaías. Pelo menos não somente no profeta Isaías. O problema dessa passagem é que metade dela está em Isaías e metade dela está em Malaquias. Ou seja, então está correta a versão que diz como está escrito nos profetas, porque essa profecia não está em um livro só, né? Ela se complementa em 2 livros do Antigo Testamento. Então está correta a versão que diz como está escrito nos profetas e não como está escrito no profeta Isaías. Mais um versículo, Marcos, livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Tá aqui, estou com a NVI, tá bom? Vou ler aqui na Bíblia NVI. E essa Bíblia aqui é a Bíblia Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Eu não comprei esta Bíblia, ela pertencia ao meu pai, mas o meu pai partiu para a eternidade, né? Foi para a glória. E eu herdei, hoje ela me serve para eu estudar e fazer comparação. Então vamos lá. A Bíblia NVI, no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: eu não vim para chamar, no finzinho do versículo 17, tá? Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ponto final. Será que é ponto final? Não, não é não. Porque no texto Receptus, ou seja, na maioria das Bíblias Almeida, na King James 1611, na Bíblia ACF, na Bíblia de Estudo Pentecostal, você vai encontrar assim: eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quem você acha que está no lucro? Eu, que tenho uma Bíblia que diz eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento? Ou você, que tem uma Bíblia que diz eu não vim para chamar justos, mas pecadores? Ponto final. Quem está ganhando sou eu, que tenho o texto completo, da forma que Jesus falou. Que ninguém meteu a mão lá no texto e tirou o restante do que Deus falou, do que Jesus falou. Porque aqui, meus amados, é Jesus falando. Então, não vamos mexer no que Jesus falou. Vamos falar todas as palavras que Jesus falou. A Bíblia diz que nós temos que ser como o nosso mestre. Nós pregamos como Jesus pregou. Como é que a gente vai pregar como Jesus pregou se a gente não tem mais todas as palavras que Jesus falou? É importante, irmãos. Cada palavra é importante, sim. Vamos para Marcos 9, 29. Então, livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29. Aqui, vou ler na Bíblia NTLH, tá vendo, ó? NTLH, NTLH, tá? Aqui, ó, Bíblia NTLH. Ó, tá bom? Vamos lá, como é que está o versículo de
que se encontra em Marcos, no capítulo 9, no versículo 29, na Bíblia NTLH. Diz assim: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Qual é o problema, irmã Ângela? Vamos lá. Marcos 9, 29. Vou olhar na ACF, tá bom? Almeida Corrigida e Fiel. Marcos 9, 29. Vamos lá rapidinho para o vídeo não ficar tão comprido, mas é impossível, né, irmãos? Observar, analisar tantas passagens sem a gente ter que gastar um pouco mais de tempo. Estudo gasta tempo, tá? Vamos lá. Marcos 9, 29. 9, 29. Que diz assim: e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. É isso aí. É isso que está faltando aqui na NTLH. Vou repetir. Bíblia NTLH diz assim: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Ó, não sei se dá para você ver. Bem aqui, ó. Ó, dá não, né? Pois é. Mas se você tiver uma Bíblia NTLH, você vai ver que eu estou falando a verdade. Então, irmãos, mais uma vez eu pergunto para vocês: que tipo de evangelho as próximas gerações terão, os novos convertidos, as crianças nos bancos das igrejas, nas escolas dominicais? Que tipo de evangelho elas aprenderão? O evangelho que não precisa jejuar. Não precisa jejuar, é isso que estão querendo ensinar. Não precisa mais você jejuar. O jejum é uma arma poderosíssima que Deus deu aos cristãos. O jejum é uma arma poderosíssima que Deus deu a nós cristãos, tá? Estão tirando o jejum da Bíblia, tá certo? Estão tirando, ou seja, daqui a algumas gerações, os jovens, as crianças não aprenderão mais que jejuar é importante para a vida espiritual do cristão. E aí, como é que vai ser a vida espiritual dessas pessoas? E se a gente abre mão disso, muito mais nas próximas edições das Bíblias, eles vão mexer, eles vão tirar. A Bíblia, ela é o nosso manual da prática cristã. E ela ensina que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então é assim, a verdade é essa. E irmãos, é difícil acreditar que eles mexam nessas passagens bíblicas por uma coisa casual. Parece mais que é intencional. Lucas 4:4. Vamos lá. Lucas 4:4 na NTLH. Diz assim: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Vive de quê, então? Isso aqui é Jesus falando, tá? Isso aqui é Jesus falando, respondendo a Satanás no episódio da sua tentação. Quando Satanás tentou a ele a tentação da fome, né? A tentação da fome. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Dá até tristeza, né, irmãos, ler isso. Porque, na verdade, o texto diz assim: Jesus respondeu assim. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem. De que, então? Mas de toda a palavra da boca de Deus. Está citando ali Deuteronômio, onde diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou Deuteronômio, que eu já falei aqui no início. Então, aqui está incompleto também, porque ele disse: as sagradas escrituras afirmam que o ser humano não vive só de pão. Tá, não vive só de pão, vive de quê? O complemento não está aqui. O complemento está aqui. Não vive só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Ou de toda a palavra que sai da boca de Deus. Complemente aí na sua Bíblia, se está faltando, se está escrito como está aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá agora para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Vou ler não na NTLH, vou ler lá na NVI, tá bom? NVI, Bíblia NVI.
Diz assim no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, na Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Por que tiraram isso? Por que tiraram isso das Bíblias modernas? Jesus veio à Terra, morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue. E após isso, ele ressuscitou. Ele foi assunto ao céu. A palavra do Senhor diz que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, ele está no céu, tem que se complementar. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. O Filho do Homem, que está no céu. Tá? Jesus está no céu. Isso é importantíssimo. E as Bíblias estão tirando. Vocês estão vendo que elas estão mutilando os versículos. E uma pessoa pega uma Bíblia dessa para pregar, ela pode muito bem dizer, né? Agora não, mas mais lá na frente, quando mexerem nos outros versículos, que Jesus, pode ser que ele não esteja no céu. Pode ser que ele esteja num lugar mais abaixo de Deus, porque percebe-se que às vezes a intenção é diminuir a divindade de Jesus. Vocês percebem que já tiraram a palavra primogênito. Em muitas passagens também nessa Bíblia eu percebi que eles tiraram a palavra Senhor quando se refere a Jesus. Jesus disse na Santa Ceia: vocês me chamam de Senhor e estão certos. Senhor e Mestre, porque eu sou. Ele mesmo diz. Eu sou. Quantas vezes ele disse isso? Eu sou. Eu sou. Eu sou Mestre e Senhor. Então, nenhuma das vezes em que nos evangelhos chamaram Jesus de Senhor e Mestre, deve ser mexido. Para que a gente nunca esqueça que Jesus é Senhor. A didática da Bíblia, para quem lê muito a Bíblia, você percebe que ela usa a didática da repetição, o método da repetição para nos ensinar. Quando Jesus fala, em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Outras passagens de novo, novamente. Em verdade vos digo. Jesus enfatizava. Ele enfatizava, era algo que ele queria enfatizar. E aí eles acharam que é um pouco demais. Os editores das Bíblias modernas, né, acham que Jesus fala demais. E nas Bíblias modernas você vai sentir a falta dessa expressão. Em verdade, não tem mais. Colocaram outra coisa no lugar. Ou seja, eles acham que Jesus se repete demais. Mas Deus sabe por que ele faz tudo o que ele faz. Então vamos para João capítulo 3, versículo 15. Mesmo capítulo. Só que no versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é até um absurdo mexer nesse versículo. Será que alguém tem coragem de mexer nesse versículo? Esse versículo é tão conhecido, prega-se tanto nele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em quem? Em Jesus, né? Não venha a perecer. Por quê? Porque quem não crê em Jesus para a salvação perece. Vai à perdição. Mas tem a vida eterna. Vamos ver como é que está esse versículo na NVI. Não, eu vou olhar na NTLH mesmo. Porque às vezes eles fazem uma salada, sabe? Às vezes eles colocam o versículo corretamente segundo o texto Receptus na NVI e depois colocam o versículo errado na NTLH. Embora seja o mesmo texto, né, o texto crítico em que elas são baseadas, mas o texto crítico, irmão, é um conjunto de manuscritos que eles não são concordantes nem entre si. Você não vai encontrar uma Bíblia moderna que é igual uma a outra. São tudo diferente. É tudo diferente. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, vamos ver como é que está ele aqui na NTLH. Três 15. Achei. Para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. O que foi que mudou? Tiraram o não pereça. Estão escondendo
de você que se você não crê em Jesus, você pode perecer. Irmãos, o inferno existe, tá? Existe a condenação eterna. Se não crer em Jesus, se não aceitar, se não entregar sua vida a Jesus, se não aceitar a direção que ele tem para a tua vida, para a tua existência, você vai perecer sim. Essa Bíblia é mentirosa. Ela quer que você creia que não existe condenação eterna, mas existe. Você pode perecer se você não permanecer nos pés de Jesus, tá bom? Então, agora vamos para o Evangelho de João, ainda, aliás, né, que nós já estamos no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 47. E quero já dar uma boa dica para você. Se você puder, adquira essa Bíblia, tá? Eu acho que você pode pedir pelos sites aí, do pastor Hélio de Menezes Silva, é uma bênção. Se você puder, compre essa Bíblia, ela é um conjunto de 2 compêndios, olha, esse aqui mais espesso, ó, é o Antigo Testamento, vale muito a pena para você que quer estudar, viu? Vale muito a pena. E esse aqui é o Novo Testamento, ó, um pouco mais fininho, tá? Aliás, é o texto Receptus, né? Pastor Hélio de Menezes, que é um defensor abençoado que Deus levantou, um pastor que Deus levantou para defender o texto Receptus, tá bom? Então, diz aqui no versículo no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 47, diz assim: em verdade vos digo, aquele que está crendo para dentro de mim, que é uma versão mais literal, mais completa, já tem a vida que dura para sempre. As nossas versões, a King James, a Almeida Corrigida e Fiel, está traduzido como a vida, aquele que tem a vida eterna, que é a mesma coisa, tá? Então, vou repetir, em verdade vos digo, que aquele que está crendo para dentro de mim, na sua Bíblia, se você tiver uma ACF ou King James, ela vai dizer, aquele que está crendo, que crê em mim, né? Tem a vida eterna. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O básico do versículo é esse, tá? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vamos ver como é que tá aqui na NVI? NVI, Evangelho de João, capítulo 6. Já marquei de amarelo. Vou ler para vocês. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Gente, que coisa pobre. Que coisa pobre. Olha o que eu falei sobre retirarem as palavras de Jesus. Não tem mais, em verdade vos digo, tem? Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Mas o problema não é esse. Não estou falando desse problema. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Crê em quê? Crê em quem? Em quem eu tenho que crer para ter a vida eterna? O versículo não diz. O versículo não diz. Vou olhar como é que está na King James 1611. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Que diz assim: na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Crê em quê? Crê em quem? Então, se você tá com essa Bíblia ou algo parecido, pelo amor de Deus, complete aí, tá bom? Do lado do versículo. Crê em quê? Crê em mim. É que é Jesus falando. E coloque do lado. Tem que crer em Jesus para ter a vida eterna. Tem que crer em Jesus. Não é qualquer crença. Não é qualquer religião. Não é qualquer caminho que leva a Deus. É só Jesus. Tem que crer em Jesus para ter a vida eterna. Irmãos, estão mexendo nas doutrinas primordiais da igreja. Preste atenção no que está acontecendo. Escreve na sua Bíblia, aquele que crê em quem? Crê em mim. É Jesus falando. Ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Tem que crer em Jesus para ter a vida eterna, tá bom? É preciso, irmãos, a gente enfatizar isso, porque isso é muito perigoso. Um versículo que tira essa palavra que tiraram aqui, está querendo ensinar o quê? Que basta crer em qualquer coisa, não precisa mais crer em Jesus. Basta ter uma fé. Qualquer fé
isso ensina, irmãos, o ecumenismo e torna Jesus um mentiroso. Olha só o perigo, olha só como é danoso isso que estão fazendo com a Bíblia, com o que Jesus falou. Porque essa passagem, se não diz crê em mim, tiraram Jesus do centro do evangelho, né? Estão percebendo isso? Estão mexendo nas palavras de Jesus, tirando Jesus do centro do evangelho. Isto ensina o ecumenismo e torna Jesus um mentiroso, porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe ecumenismo, tem que crer em Jesus. Você só vai ao Pai através de Jesus. Atos 8:37, irmãos. Atos 8:37 diz assim, vou ler na Bíblia King James 1611. Atos 8:37 diz assim, e disse Filipe, se tu crês de todo o teu coração, tu podes. E ele respondendo disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, é a confissão do eunuco. Eu já falei essa passagem aqui naquele outro vídeo que eu fiz. O que acontece com essa passagem? A confissão do eunuco para o batismo está em colchete, na NVI e na NTLH. Por que está entre colchetes? Porque lá embaixo eles colocam, ó, nota de rodapé, dizendo para você que essa passagem não se encontra nos melhores manuscritos ou nos manuscritos mais antigos. Ou seja, essa passagem não existe, incluíram depois, né? Essa passagem é autorizada, ou seja, essa passagem é duvidosa, ou seja, você não é obrigado a crer. Mas nós usamos essa passagem para embasar o batismo, né? Que o eunuco, ele foi batizado após ele confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso quer dizer, irmãos, quando eles colocam entre colchetes, quer dizer que as próximas edições da Bíblia não vai mais trazer esse versículo. O versículo 37 de Atos, do capítulo 8 de Atos, que é a confissão do eunuco. Atos 9, versículo 5 diz assim, trata de Paulo, né? E ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, Paulo, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. Na NVI, o que diz? Atos 9:5, 9:6, diz assim, 9:5. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue. Levante-te, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, tiraram o quê? Tiraram essa parte aqui, ó. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Essa parte aqui toda que eu li agora foi retirado. Foi resumido, né? Uma porção grande do versículo que tiraram. Tá bom? Agora vamos para o capítulo de Atos, número 10, versículo 30. E disse Cornélio, há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e a hora 9 eu estava em minha casa, e eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim. Repararam na leitura que eu fiz da King James 1611? Agora eu vou ler na NTLH. 3 dias atrás, não é mais 4. Aqui era 4 dias. Cornélio estava orando e jejuando há 4 dias. Mas a NTLH diz que ele estava só há 3 dias. Há 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. Não era mais orando e jejuando, era só orando. Então, irmãos, é complicado. Vamos ver como é que está aqui na NVI. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 30. Vamos lá. Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. Também não tenho jejum, né?
E aqui está 4 dias. Na sua Bíblia eu não sei como é que está. Depende de qual é a sua Bíblia. Né? E se ele estava orando e jejuando, agora depende da Bíblia que você tem. Ou seja, a palavra de Deus não é mais igual, não é mais a mesma, não é mais uniforme. Não dá mais para confiar na palavra de Deus. A Bíblia não é mais a palavra de Deus. Depende da tradução. Depende da edição que você tem. Irmãos, retiraram. Eu já vi versões que retiraram o jejum. Em algumas traduções você vai achar, quando você lê a passagem, você vai achar Cornélio não orando, mas meditando. Algumas versões estão trazendo esse versículo dizendo que Cornélio estava meditando, não era mais nem orando. Isso é o que, irmãos? Isso é incentivo ao ecumenismo. Também em algumas traduções, como eu já li aqui, ele estava há 3 dias e não há 4 dias. Irmãos, isso faz da Bíblia mentirosa. Porque se você está pregando e você começa a pregar nessa passagem e diz que quando ele estava há 4 dias orando e jejuando, alguém pode se levantar no meio da igreja e dizer mentira. Ele não estava há 4 dias, ele estava há 3. E ele não estava orando e jejuando, ele estava só orando. E aí, como é que você vai provar que você está falando a verdade? Quem está mentindo é você, é a Bíblia ou é Deus? Irmãos, isso é confusão. O nome disso é confusão. Confusão. Vamos para Romanos 8:1. King James 1611, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. NTLH, como é que diz? Romanos 8:1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Ponto final. Onde é que está o restante do versículo que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito? Ou seja, não há nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus, sim, mas elas precisam estar andando no Espírito e não segundo a carne. Não fazendo a vontade da carne. Você não está mais roubando, você não está mais mentindo, você não está mais adulterando, você não está mais fornicando, você não está mais falando mal do seu irmão. Você já saiu dessas práticas. Porque você anda em Espírito. Quando eles tiram aqui que andam segundo o Espírito, eles estão querendo dizer que você pode andar fazendo todas essas coisas e mesmo assim estar em Cristo Jesus. Ou seja, é possível estar em Cristo Jesus eu andando segundo a carne. É possível? Não. Então, irmãos, o que é que eu vejo aí nesse versículo? Que isso aí é um respaldo para continuar pecando, irmãos. Isso aí tirar isso aqui desse versículo é querer defender as práticas pecaminosas. E a gente sabe que Jesus, ele quer que nós sejamos santos. Aquele que pronuncia, que profere o nome de Jesus, aparte-se do pecado. Ou seja, tem que andar em espírito, sim. Mas, de acordo com essas Bíblias modernas, daqui a pouco eles vão começar a ensinar diferente e vão ter respaldo para isso, porque a Bíblia deles ensina isso. Na Bíblia deles, Jesus não exige mais nada. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Esses são fontes sem águas, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. NTLH, livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Esses falsos mestres são como poço sem água e como nuvens levadas pelo vento. O que faltou? Faltou a última parte que diz: para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Irmãos, o castigo deles é esse, dessas pessoas. A escuridão das trevas está reservada para sempre. E o castigo é eterno, viu? A escuridão das trevas é eterno. Tá bom? Complemente isso aí no seu versículo se não tiver. Vamos lá, livro de Romanos, capítulo 14, versículo 10. King James 1611. Mas tu, porque julgas o teu irmão, ou porque tu desprezas o teu irmão, porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. NTLH, Romanos capítulo 14, versículo 10, diz: portanto, porque é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, porque despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Ainda acrescentaram. Porque não tem isso aqui no versículo. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Não tem isso no versículo. Né?
Então, essa é uma passagem que nós usamos para confirmar que Jesus Cristo é Deus. Se tirar Cristo da parte de cima e deixar Deus na parte de baixo, nós não teremos mais como provar a divindade de Cristo. E foi isso que aconteceu aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vou ler aqui na King James 1611. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou ler esse versículo na NVI. Tá aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Só isso. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Onde é que está o problema? Que não tem o por nós. Ele não foi simplesmente sacrificado por nada, sacrificado por ninguém. Ele foi sacrificado por nós. É importante a gente complementar o versículo, tá bom? Porque na verdade, ele diz isso. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Vamos lá, continuando. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, na King James 1611. Diz assim: porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Comparar com a NVI. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Faltou o quê? Faltou essa parte aqui, ó. E no vosso espírito, glorifiquem a Deus não só no vosso corpo, mas no vosso espírito, os quais são de Deus. Ou seja, o corpo e o espírito são de Deus. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Mas para melhor compreensão, eu vou começar pelo 13. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção. Redenção em quê? Pelo seu sangue, o perdão dos pecados. A redenção foi pelo sangue de Jesus. King James 1611. Vamos ver como é que esse versículo está na Bíblia NVI. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Mas para melhor compreensão, eu vou começar pelo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Cadê o sangue? Cadê o sangue? Sumiram com o sangue. Irmãos, redenção é através de quê? A nossa redenção foi através do sangue de Jesus. Ok? Escreva isso aí na sua Bíblia se não tem. Está faltando sangue. O correto é: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Ok? Perdão de pecado e redenção é só através do sangue de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Vou ler aqui na King James 1611. Que diz assim: contendas perversas de homens corruptos da mente destruídos da verdade, supondo que lucro é piedade, aparta-te dos tais. Na NVI, como é que diz? Capítulo 6, versículo 5. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Qual é a diferença? Que aqui no final do versículo está dizendo: aparta-te dos tais. Está mandando você se separar dessas pessoas. E aqui na NVI diz o quê? Diz nada. No fim do versículo não diz aparta-te dos tais. Tiraram, aparta-te dos tais. Não tem mais, aparta-te dos tais. Por esse versículo aqui, não preciso mais me afastar das pessoas que são corrompidas, que usam o evangelho para ganhar dinheiro, porque é disso que o texto trata, né? As pessoas que pensam que a piedade é fonte de lucro, tá? E que querem ganhar dinheiro com o caminho. Mas é importante, quando a Bíblia aconselha você a se afastar de tais pessoas. Ok? Então, complemente aí se na sua Bíblia não tem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Coloque aí no finzinho do versículo. Se não tiver, aparta-te dos tais.
Vamos para Apocalipse capítulo 11, versículo 17. Vou ler ainda aqui, continuar na King James 1611. Que diz assim: dizendo: a ti damos graças, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, porque tomaste para ti teu grande poder e reinaste. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 17, na NVI, diz como? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. O que foi que aconteceu aqui? Tiraram a pequena parcela e que hás de vir, né? O certo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que eras e que hás de vir. Então, irmão, Jesus, ele é, ele era e ele há de vir. Então, Jesus voltará, Jesus virá. Não dá mais para comprar uma Bíblia pela capa. Aliás, eu nunca fiz isso. Mas se você faz, não faça mais, porque não dá. Estão querendo enganar você. Hoje é a Bíblia com florzinha, Bíblia com leão, Bíblia quadriculada, Bíblia de couro, Bíblia vazada. Mas o importante, irmãos, não é a capa da Bíblia. Eu não estou dizendo que você não pode escolher uma capa bonita, pode. Eu comprei recentemente essa daqui, estou gostando muito dela, a ACF, olha, é linda, gostei, ela é simples, ó. Gostei da costura, gostei do material, ela é boa, é leve para eu levar para a igreja. Mas eu me ative mais ao conteúdo, né? A gente precisa saber o que a gente está carregando, o que a gente está lendo. Que Bíblia que você está comprando? Irmãos, livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Esse eu vou ler aqui na Bíblia ACF. Diz assim, Efésios 3, 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. NVI, Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Faltou o quê? De nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não colocaram de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está como? Por essa razão, ponho-me de joelho diante do Pai. Parou por aí. Tiraram de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16. Vou ler na Almeida Corrigida e Fiel. Um pouco, Jesus falando. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Prestaram atenção? Vou ler novamente. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. NVI. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Faltou o quê? Porquanto vou para o Pai. Versículo mutilado, mais uma vez. Aí eu te pergunto, você está com a Bíblia completa ou você está com metade de uma Bíblia? Livro de Lucas, capítulo 23, versículo 42, que diz assim, vou ler na Almeida Corrigida e Fiel. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Novamente. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. NVI. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto que você hoje estará comigo no paraíso. Irmãos, no início do versículo, para começar, tiraram a palavra Senhor. Senhor é o título de Jesus, ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele disse, bem fazeis me chamando de mestre e Senhor, porque eu sou. Não podemos tirar esse título de Jesus, ele é mestre e ele é Senhor. Então, a NVI tirou o título de Jesus e está fazendo isso em vários versículos. Não pode, não pode, não pode. Estão tirando Jesus do centro do Evangelho. Senhor, o ladrão da cruz dizendo a Jesus, Senhor, quando ele diz Senhor, ele está reconhecendo que Jesus é Senhor. Lembra-te de mim quando vieres em teu reino.
E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Outra mudança que eu não gosto, essa é pessoal. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, eu gosto mais de em verdade te digo. Porque eu, Ângela Gabriel, não posso dizer para você. Em verdade te digo, porque eu não sou a verdade, eu não conheço toda a verdade, mas Jesus pode dizer. Ele pode dizer, em verdade eu te digo, porque tudo que Jesus diz é verdade, ele não é mentiroso. Nós somos mentirosos. O máximo que eu posso te dizer como pessoa, como ser humano, é, eu lhe garanto que eu farei isso. Eu lhe garanto que foi assim. Eu lhe garanto que eu lhe darei isso. Eu posso te garantir. Mas em verdade, só Jesus. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade. Ele pode falar da verdade. Ele pode dizer a verdade. Ele pode dizer, falar da verdade. E ele pode te dizer em verdade, tudo que ele fala você pode acreditar. Você pode acreditar. Mas de um ser humano normal, você pode duvidar. Então não tem nada a ver você dizer, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto. Jesus nunca disse isso. Nunca, embora alguns venham a dizer, é a mesma equivalência. A verdade eu lhe garanto. Não, não é a mesma coisa, não é. Se Jesus falou, em verdade, eu te digo, é porque é em verdade mesmo que ele está falando. E é bom a gente deixar do jeito que ele falou. Vamos encerrar com Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Vou ler na Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vou ler novamente. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como é que esse versículo está na NVI? Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo mutilado, o que está faltando? Está faltando o princípio e o fim, diz o Senhor. Aí eu espero que você do outro lado não esteja dizendo assim, irmão, mas é um pedacinho tão pequeno. Deixa eu falar uma coisa para você aqui em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Irmãos, se o que eu estou falando procede, né? Se estão tirando palavras da Bíblia, e pelas contas dos pesquisadores já são mais de 60 mil palavras, então essas pessoas que estão mexendo na Bíblia, é isso que está reservado para elas. O seu destino, meu irmão, é no lago de fogo mesmo com Satanás e seus anjos. Porque quem mexe na palavra de Deus, nas palavras que Jesus falou, alguma intenção tem, e não é intenção boa não, é má. E você que é cristão, fique de olho. Assuma a sua responsabilidade, porque muito crente morreu para você ter a sua Bíblia completa na sua mão. Hoje, como eles não podem mais queimar os cristãos, né? Não podem mais tomar a Bíblia da nossa mão, o que eles estão fazendo? Estão dando uma Bíblia corrompida para os cristãos. E os cristãos, me perdoem em nome de Jesus, mas que a maioria é tapado, meu querido, me perdoe, mas que a maioria é disperso, não liga para a palavra que carrega embaixo do braço, está sendo enganado. Vamos vigiar. Se você não lê a sua Bíblia, passe a ler. Então, vamos acordar para isso. Não sou só eu que tenho que pesquisar, e você também. E que Deus nos ajude em nome de Jesus. Eu tinha muito mais coisa para falar. Tem muitas mais passagens, irmãos. Tem muitas mais passagens para eu mostrar para vocês, mas não dá. Se eu for mostrar todas as passagens, muitas dessas aqui eu não mostrei. Mas vai ficar para outro dia, vai ficar para depois. E se você começar a pesquisar, você vai encontrar também. Você vai entender do que eu estou falando. Amém? Mas fica com Deus em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Estude, meu irmão. Estude. Estude. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?